Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Vamos abrir a Escritura no livro do Gênesis, capítulo 9. Nós leremos hoje e meditaremos do verso 1 ao verso 19. Diz a palavra do Senhor: Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um, requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra, multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Amém. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo ensino contido nesse texto das Escrituras, inspirado pelo Teu Espírito Santo e entregue à igreja para a sua instrução e edificação. Afirma, Senhor, mais uma vez aos nossos corações e confirma em nossas almas esta relação pactual que o Senhor tem com o seu povo, porque é assim que as Escrituras nos ensinam. Nós oramos crendo que o Senhor falará conosco por meio da exposição das Escrituras. No nome de Cristo pedimos isso. Amém. Podem sentar, irmãos. Chegamos ao capítulo 9 de Gênesis e vimos até aqui como o Criador de todas as coisas fez o universo, criou a humanidade.
Vimos como ele já deu a promessa de redenção desde Gênesis 3, versículo 15. Vimos que Deus fez um pacto com Adão e com Eva, que chamamos de pacto de obras, que está dentro de uma estrutura pactual maior, chamada de pacto da criação. Quando falamos do pacto da criação, falamos da obra de preservação que o Senhor exerce sobre tudo o que ele fez. Isso está evidente nos mandatos que Deus deu a Adão e Eva. Os mandatos são importantes para compreendermos esta aliança da criação, porque eles ainda estão presentes na vida humana, embora eles não sejam plenamente cumpridos pelos que não têm uma relação redentora com Cristo. Ainda assim, eles são usados por Deus para que a obra da graça venha a ser consumada. Em que sentido eu digo isso? A graça comum opera juntamente com os mandatos da criação, no que se refere ao mandato espiritual, cultural e social, na vida daqueles que não têm uma aliança redentora com Deus, porque a história está caminhando para uma consumação final daquilo que Deus determinou. Então, a graça comum alcança todos os homens absolutamente e conduz toda a criação para um processo final de juízo e de restauração. Então, Deus age de modo benéfico, abençoado, podemos dizer assim, também para com os ímpios, inclusive aqueles que são reprovados, para o bem daqueles que são eleitos e para a consumação de sua obra final e redentora. Quando nós, então, observamos esse pacto da criação, não falamos apenas dos mandatos, mas falamos também do que acontece aqui na aliança de Deus com Noé, que nós chamamos de pacto noaico ou aliança noaica, que também é um pacto e um pacto de preservação. Mas neste pacto de preservação, contido no capítulo 9, também está incluso o pacto da redenção, pelo fato de que Deus tem uma aliança com Noé e preservou a sua família. Mas nós vamos aprofundar, à medida que formos caminhando por Gênesis, esta doutrina do pacto. E eu convoco os meus irmãos, convido meus irmãos, encorajo meus irmãos a estarem atentos e a refletirem sobre tudo que nós vamos ver a partir de hoje, concernente à teologia do pacto. Nós vimos coisas muito iniciais sobre o pacto de obras lá no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 1 de Gênesis. Mas a partir de agora, nós vamos observar questões, desenvolvimentos redentores. O pacto de obras está contido numa grande estrutura de pacto da graça. Por que eu digo isso? Porque o pacto de obras foi cumprido por Cristo na sua tentação no deserto e na sua obediência que ele viveu até a morte e morte de cruz. O fato do homem não conseguir cumprir o pacto da graça, o pacto das obras, para obedecer a Deus, aponta para alguém mais perfeito e superior, que cumpriria isso, superior a Adão, superior a Noé, superior a Abraão, superior a Davi, que foram administradores do pacto da redenção no Antigo Testamento. Cristo cumpre todo o pacto da graça, cumprindo o pacto das obras, porque é Cristo que obedece à lei de Deus, e nessa obediência de Cristo é que nós confiamos. É nessa obra de Cristo que nós somos salvos. Então, a doutrina do pacto é a coluna vertebral da fé cristã. Se nós tiramos a doutrina do pacto, nós temos um grande problema teológico, porque a forma que Deus se relaciona tanto com a criação como com os que foram redimidos é através de aliança. Aliança é o mesmo que pacto. Então, ao chegarmos aqui, nós vamos observar, em primeiro lugar, que o pacto de Deus com o seu povo é para a vida inteira, para a vida completa. Não há nenhum centímetro da vida de um crente que não esteja debaixo da aliança de Deus com o seu povo. Em segundo lugar, a fé é exercida pelo povo da aliança, de modo que ela expande-se para todas as áreas da vida. É isso que nos ensina o que chamamos de mandato cultural e mandato social. E isso permanece após a queda.
Em terceiro lugar, a igreja hoje ainda deve cumprir este mandato na vida familiar e na vida social, não através de uma busca de domínio político, mas através de obediência, e através dessa obediência exercer influência sobre familiares, sobre filhos, sobre amigos, sobre a sociedade de modo geral. Não pelo uso da força, não pela força bélica, não por atividades ofensivas à sociedade e à cultura, mas por uma vida transformada pelo Evangelho da graça de Deus. É assim que nós cumprimos o mandato cultural e social no nosso tempo. Em quarto lugar, a aliança de Deus com o seu povo é estabelecida para uma vida que é dedicada a Deus. É uma vida que é um sacrifício oferecido a Deus, na cultura, na devoção, na moral do povo de Deus, em obediência ao Senhor. Um teólogo importante do Antigo Testamento, chamado Palmer Robertson, escreveu um livro clássico que se tornou um livro muito conhecido entre os reformados, chamado Cristo dos Pactos. Eu recomendo a leitura desse texto para os meus irmãos. Ele diz o seguinte, abre aspas para Robertson: o homem redimido não deve interiorizar sua salvação de modo a pensar estritamente em termos de um livramento, a salvação da alma. Ao contrário, a redenção envolve todo o estilo de vida como criatura social e cultural. Em vez de retrair-se mesquinhamente a uma forma restrita de existência espiritual, o homem redimido deve avançar com uma perspectiva total do mundo e da vida. Então, a vida cristã abraça tudo que está ao nosso redor. Ela deve regar tudo que está ao nosso redor e transformar tudo que está ao nosso redor. Isso vai sendo demonstrado nas alianças de Deus com o seu povo. Então, vamos observar inicialmente o verso 1 ao verso 7. Vemos aqui como Deus faz aliança com Noé e como isso é representativo. Mas eu quero, antes de entrarmos nesse ponto, lembrar também de uma definição que é a melhor definição acerca de aliança, que é feita pelo mesmo teólogo Palmer Robertson. Ele diz: uma aliança é um pacto soberanamente administrado com sangue. Uma aliança é um pacto soberanamente administrado com sangue, administrado por Deus. E na maioria das vezes, não na totalidade das vezes, há derramamento de sangue no pacto que é realizado, e isso vai se consumar em Cristo. Esse é o ponto do livro aos Hebreus, que Cristo é aquele que efetiva esse pacto com o derramamento perfeito do seu sangue, e por isso não há outro caminho que possa fazer com que o homem seja salvo, porque Deus agora realiza isso perfeitamente através de Cristo. Nenhum animal pode fazer isso, nenhuma forma de religiosidade pode fazer isso, somente Cristo. Então, aqui nós vamos observar, na primeira parte do nosso texto, verso 1 a 7, e na segunda parte do nosso texto, a aliança de Deus com Noé, que contém aqui uma aliança de preservação e contém aqui também uma aliança de redenção. Quando Deus preserva a família de Noé para que ela multiplique a fé piedosa que Noé teve. Por isso que Deus achou graça em Noé. Essa estrutura está posta em vários lugares de Gênesis, está posta em Êxodo, Deuteronômio e vários livros, ou todos os livros do Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento. Observe então o verso 1. O texto começa dizendo: abençoou Deus a Noé e seus filhos, e lhe disse: sejam fecundos, multiplicai-vos e encham a terra. Esse é o mandato social, que não estava restrito apenas a Adão. Afirmarmos que Deus cessou o mandato social quando ele ordena que o seu povo tenha filhos é ir contra as Escrituras. O mandato social permanece. Obviamente, por causa dos efeitos do pecado no mundo, pessoas, mulheres, homens não conseguirão gerar filhos. Isso é um efeito catastrófico do pecado na natureza humana. Mas, via de regra, Deus ordena que os homens se multipliquem. O que é curioso é que muitos ímpios entendem melhor isso sem nunca terem lido o mandamento do que muitos crentes. Para muitos crentes, filhos são cifras
cifras. Filhos são gastos. Então, pensar em filho é pensar em gasto. Eu já disse em outra ocasião aos irmãos e torno a repetir. Todas as vezes que uma criança nasce na família de um crente, eu me referi a um crente. Se é um crente em Cristo, tenha certeza absoluta que o Senhor proverá tudo o que for necessário para esta criança. Se essa família entende exatamente o que a Bíblia diz sobre família, sobre fé, sobre o que é viver para Deus. O que nos impede, muitas vezes, de entendermos isso, são vários fatores. Muitas vezes, quando eu falo sobre isso, muitas pessoas me abordam com um certo incômodo, dizendo, essa é uma realidade bíblica, mas não é o real do nosso tempo. Então eu replico dizendo, então isso quer dizer que Deus está errado em mandar o seu povo gerar filhos. Isso quer dizer que Deus não entende a realidade caída do pecado, e Deus ordena que façamos coisas que não é possível. E vários fatores são levantados, fatores econômicos, fatores de saúde, fatores de preferências também, porque há aquelas pessoas que afirmam serem cristãs, que dizem que não sentem nenhuma vontade de terem filhos, ou aquelas que afirmam que não querem ter filhos porque vão perder a atenção total do cônjuge. Isso é absurdo. Assim como uma família pode idolatrar o fato de ter filhos, e pode idolatrar filhos, um casal também pode idolatrar o fato de não ter filhos e se sentir satisfeitos nisso. Cabe àqueles que servem ao Senhor observar o que o texto vai nos falando sobre isso. O texto diz, encham a terra. Em segundo lugar, nós observamos aqui no verso 2, pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Aqui nós aprendemos duas coisas. A primeira é que os animais ainda estão debaixo desta autoridade que Deus deu aos homens. E os homens devem agir respeitosamente para com os animais. Amém, irmãos? Um crente não maltrata os animais. Um crente apoia leis de proteção aos animais. Amém, irmãos? Porque isso é bíblico. Mas um crente não pode afirmar que a Bíblia o orienta a ser vegetariano ou vegano. Porque o texto vai dizer aqui, tudo que se move e vive será para alimento. Pode comer churrasco à vontade. Amém, irmãos? Teve crente que agora fechou os olhos e fez assim. Não tem base bíblica para veganismo nem para vegetarianismo, não tem. Se você não quer comer carne, não coma. Mas não tem base bíblica. Quem vai perder é você, se você não... Quem vai perder é você. Eu vou mandar para você uma foto de uma picanha assim, na hora, cortando assim, no seu WhatsApp. Tudo que se move será para alimento. Mas há algumas recomendações do Senhor aqui ainda em relação à carne. Veja o verso 5, 4 e 5. Certamente, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Deus proíbe que o sangue seja usado como alimento, porque o sangue é um símbolo de vida no Antigo Testamento. Por isso que a ceia é com vinho, para lembrar-nos da vida. Quando Deus mata um animal para cobrir Adão e Eva, ali nós estamos vendo o sangue sendo derramado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o sangue é tido, na visão do Antigo Testamento, como o centro da vida. O sangue do animal era derramado, e o judeu, o hebreu, não podia comer o sangue. Por isso os judeus seguiam essa lei dietética. O livro de Levítico vai mostrar isso. Até no Novo Testamento nós vamos ver referências a isso, até
a revelação que Pedro teve do lençol sendo descido com os animais. Aqui eu não vou entrar numa discussão que eu considero tola sobre sarapatel. Eu não vou perder meu tempo com sarapatel, né, irmãos? Amém, irmãos? O crente faz cada pergunta. Pastor, pode comer sarapatel? Ô, meu irmão. Ajuda, Jesus. Veja o verso 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Você pode ler comigo isso? Se alguém, pelo homem, porque Deus. Aqui está a pena capital, ok, irmãos? Aqui está a pena capital. É uma discussão se em determinada nação é viável ou não a pena capital. Essa é uma discussão social e política interessante. Mas não podemos afirmar que a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala. E Deus ordenou aqui. Para esse contexto específico. Deus ordenou. Então nós não podemos afirmar que isso não é bíblico. Está aqui. É discutível se em cada contexto social deve aplicar-se ou não. Mas está aqui. E isso vigora em todo o Antigo Testamento. Até no Novo. Vocês se lembram daquela ocasião que trouxeram uma mulher para ser apedrejada a Jesus? Ali a pena capital seria executada. Jesus morre. Jesus morre como alvo da pena capital. Então, e ele não recriminou, viu? Em nenhum momento Jesus disse, esse negócio de pena capital está errado. Ele não falou isso. Em nenhum momento. Então, esta é uma afirmação bíblica e que nós precisamos reconhecer. Se você tiver incômodos quanto a isso, porque você acha que é uma questão muito de extrema-direita, tire isso da sua cabeça, é uma questão bíblica. Se a extrema-direita afirma, a extrema-esquerda também afirma, porque mataram muita gente e continuam matando. Certo? Então, o fato da pena capital ser administrada erroneamente em determinada nação, em determinado período, não descaracteriza o ensino bíblico. O fato de ter acontecido injustiça com alguém que foi alvo de pena capital não descaracteriza o ensino bíblico. Aí o erro foi dos homens. Assim como a Bíblia fala de igreja, mas muitas vezes na história a igreja errou terrivelmente. Isso não invalida o que a Bíblia diz sobre a igreja. Nós precisamos entender, discernir essas coisas. Mas, continuando aqui. No verso 7 nós lemos, mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Mais uma referência que o Senhor nos traz na sua palavra a respeito da geração de filhos. Isso é aplicável não apenas aos seres humanos, mas também aos animais. A vida social continua através da multiplicação da raça. Verso de número 8. Diz também Deus a Noé e a seus filhos, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Este texto é importantíssimo. Certo, irmãos? A aliança de Deus com Noé, com seus filhos e com os que viriam. Perceba que a aliança de Deus não é aqui apenas com os que já creem. Está claro, irmãos? A aliança de Deus não é apenas para os que creem, mas todos os que estão neste contexto pactual. Se Deus tem uma aliança com Noé, todos da sua família estão debaixo dessa aliança. E aqui recebem o sinal dessa aliança, que é o arco. Em todas as administrações da aliança há um sinal. Com Abraão é a circuncisão. Com Noé é o arco. Então, todas as administrações há um sinal. Nós vamos ter circuncisão em Abraão, nós vamos ter sacrifício nas narrativas de Abraão, sacrifício na narrativa da aliança davídica, sacrifício no ensino da nova aliança, na morte de Cristo. Então, sempre há sinal. E sempre há símbolo.
símbolo e sinal, nós podemos entender aqui de formas unidas, como sinônimos, e nós podemos entender também de forma distinta. O sinal pode se referir ao que uma coisa verdadeiramente é na sua natureza. O símbolo é a representação dessa coisa. A ceia é uma representação de uma coisa maior. O corpo e o sangue de Cristo. Então, nas alianças sempre há símbolo. Para os cristãos, hoje, o símbolo é batismo e Eucaristia, ceia. O que precisamos entender aqui é que os filhos da aliança não são tratados como ímpios por Deus. Eles são tratados como filhos da aliança. Eles não são tratados como pagãos, como filhos da aliança. E aqui estão debaixo de uma estrutura maior, que um sinal é posto sobre eles, assim como o sinal era posto sobre os filhos de Abraão, a circuncisão nos meninos. O texto continua no verso 10. E com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. O que é que diz agora? Toda a carne por águas de dilúvio. Nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus. O que é que diz agora? Este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. E o sinal é este, verso 13. Porei nas nuvens, o quê? Meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Deus continua mostrando isso. Todas as vezes que você observar o arco no céu, Deus está mostrando que ele reafirma o que disse aqui. Ele preserva a terra. Não virá mais dilúvio. O arco é um sinal visível que permanece até hoje, desde Noé. Então, todas as vezes que você observar aquele arco no céu, duas coisas precisam vir à sua mente, para que você louve a Deus e se alegre em Deus. A primeira coisa, Deus prometeu que não mais enviaria dilúvio. Segunda coisa, Deus prometeu que preservaria a raça humana. E a minha vida é preservada, e Deus está me lembrando através desse sinal visível que Ele cuida de mim. Que Ele cuida da minha vida. Veja então o verso 15. Então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Há dois nomes aqui que são importantes, mas Moisés destaca aqui Cã, e nós vamos ver isso nas exposições seguintes de todos os livros de Moisés. Mas Sem aqui é pai dos semitas, daqueles que viriam então os israelitas. Aqui nós não temos um povo judeu ainda, certo, irmãos? Não temos um povo judeu. Isso precisa ser observado, precisa ser afirmado. Isso vai acontecer bem lá na frente. Na verdade, o povo judeu, com essa nomenclatura, só surge após o cativeiro babilônico, ou no cativeiro babilônico. Mas a nomenclatura, então, a partir de Abraão, podemos dizer assim, vai ser de hebreus. Então, aqui, para finalizarmos, eu quero fazer algumas aplicações. Quando Deus nos ensina a respeito de aliança, Deus nos ensina que tudo que está nas nossas mãos pertence a Ele. E nós devemos administrar da forma devida para a glória dEle. Em todas as alianças, Deus
apontou administradores. Adão era um administrador, Noé era um administrador da aliança, Abraão era um administrador da aliança, Davi era um administrador da aliança, e todos esses administradores da aliança apontavam para um maior, como eu já disse, que é Cristo. Todos eles tiveram que cuidar de coisas que Deus os entregou. E, de modo curioso, em todos os casos, a família recebe um foco especial. Porque Deus usa famílias para cumprir o seu propósito redentor. Vou repetir essa frase. Deus usa famílias para cumprir o seu propósito redentor. Por isso, Deus chama também a igreja de família. Nós somos chamados de irmãos, porque Deus cumpre seu propósito redentor através de famílias. Paulo vai dizer que a mulher será salva pela geração de filhos. Isso vai sendo mostrado nas Escrituras várias vezes. Todas as vezes que uma criança nascer nessa igreja, ou chegar nessa igreja, seja por meio de geração física, seja por meio de geração de alma ou adoção, nos lembremos de que Deus está cumprindo uma promessa de salvar um povo. Todas as vezes que Deus converte um pecador adulto, devemos também nos lembrar que através deste convertido, que terá descendência, ou já tendo descendência, Deus cumprirá também um propósito. Nem sempre o filho imediatamente será um crente, mas ele terá filhos e filhos e filhos. E dessa geração, pessoas serão salvas. Nós precisamos entender que esse é um fator importante para o cristianismo. Mas nós estamos vivendo o contrário disso em muitos lugares. Há uma afirmação de que os crentes não devem ter filhos. Isso aconteceu na Europa, que está envelhecendo. E as igrejas não têm mais jovens. Isso está acontecendo no Brasil também, quando começa a se afirmar que a fé cristã é apenas um deleite pessoal para cumprimento de sonhos pessoais. E que se você tiver um filho já está bom. Se você tiver 2, o povo já pergunta, parou aí, não foi? Fechou a fábrica? Se você tiver 3, as pessoas já dizem, você é corajoso. Se você tiver 4, endoidou. Se você tiver 5, olha, não venha me pedir nada não, que eu não vou dar fralda a ninguém, nem vou dar lata de leite. Não é caro, não sei nem se não existe ainda, né? Mas não é caro. Se você tiver 6, interne essa criatura. Se uma moça no nosso tempo disser para alguém numa igreja, meu sonho é ser mãe de 7 filhos, certamente ela vai ouvir, você está louca. O mundo que nós vivemos hoje não é um mundo para essa quantidade de criança. Em que tempo o mundo foi bom? Me diga aí, depois da queda. Porque hoje está bem pior, pastor. Pior. Leia a Bíblia, cristão. Leia a Bíblia. Você vai ver no próximo domingo o que foi que os filhos de Noé fizeram com ele. Nessa época. Você vai ver a tragédia que aconteceu na vida desse homem piedoso. Se você ler a história de Davi, você vai ver o que os filhos de Davi fizeram também. E o que Davi fez também. O mundo é um mundo caído, quebrado. E nós estamos nessa estrutura. O que nós precisamos entender é que nós não teremos famílias perfeitas. Nós teremos famílias, mas muitas vezes quebradas, sofridas, que precisam do auxílio da graça e da redenção. Então devemos estar com o coração disposto e aberto para entendermos o que o Senhor está falando na sua palavra. Obviamente, quando eu falo em ter filhos, eu entendo os vários contextos. Há questões de saúde que impedem a geração de filhos. Há questões, muitas vezes, psicológicas que impedem a geração de filhos. Há questões de guerra, por exemplo, que impedem a geração de filhos, num contexto de guerra. Não é? Há questões, em alguns casos, até financeiras, que precisam ser consideradas com atenção. Quando uma pessoa está num estado de grande miséria, sem poder sair daquela circunstância. Tudo isso precisa ser observado.
Mas, via de regra, o Senhor diz: a minha aliança está estabelecida com você e com os seus. Com você e com os seus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que ela seja aplicável e transformadora no nosso coração, a partir do que nós ouvimos aqui. Que o Senhor abençoe nossas famílias, no nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus e as divinas